Texto sagrado de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas 7, nós vamos ler de 11 a 17. Irmãos, enquanto eu estou lembrando, meu número de telefone, ele foi alterado, está aí no boletim aí, ó, 9163-7557. Está no boletim, quem precisar, estou às ordens dos irmãos. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Amém, irmãos? Como a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os iam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E o texto fala que Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Irmão, a história da morte começou lá no Éden. Texto de Eclesiastes, capítulo 3, 11, fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando Deus nos formou, irmãos, Ele colocou algo em nossa consistência, que é o quê? Que é a eternidade. Nós temos uma expectativa de eternidade. O texto sagrado lá no capítulo 3 de Gênesis fala que após o pecado, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e a morte chegou até a eles. Em Romanos capítulo 6, 23, nos fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Preste atenção na leitura desse texto. Portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas surge uma pergunta, querido: o que é morte? Morte é quando se fecha os olhos e o pó volta à terra e o espírito que o deu, como nós lemos na Escritura Sagrada. Morte, querido, é estar afastado de Cristo. Infelizmente, como diz a Escritura Sagrada, ou felizmente, aqueles que estão sem Jesus, estão sem Cristo, ele está o quê? Morto. Não é isso que diz a Sagrada? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo nos escreve: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Só podemos ter vida através da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Morte, queridos, é separação. Morte é perda. Toda morte, tudo aquilo que gera uma perda, é morte na nossa vida. E tem muitas pessoas, irmãos, experimentado muitos morte. Queridos irmãos, morte é quando nós paramos de sonhar. Morte é quando nós paramos de acreditar. Morte é quando paramos de traçar planos, projetos e... Quantas vidas nós temos encontrado mortas? Quantas vezes percebemos, irmãos, que a morte entra e se assenta no sofá das nossas salas? Eu vi uma entrevista uma vez com a esposa de um deputado federal que é evangélico,
Eles são pais daquela cantora Marina de Oliveira. E aconteceu algumas tragédias na família. E eu me lembro que eu estava assistindo uma entrevista com essas. Eles tinham um programa na Rede TV antiga, na Rede Manchete. E ela, num percurso de poucos dias, ela perdeu um filho, perdeu o genro, e a família foi se esvaindo. Coisas graves, acidentes, tragédias, acidente de avião, acidente de moto. E eu me lembro uma frase dela que eu nunca me esqueci. Ela falou: a morte entrou e se assentou na sala da minha casa. Irmãos, existem muitas vidas que estão assim, muitas famílias que estão assim. A morte está ali sentada, está ali parada. Eu vou ler um texto para vocês aqui, e vou às vezes parafraseá-lo, para você entender um pouquinho mais. O que diz Ezequiel capítulo 37? Abra sua vida lá, sua Bíblia, querido. Ezequiel 37. Versículo de 1 a 14. Amém, irmãos? Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Querido, imagina a visão do profeta Ezequiel. Ele vai num vale, encontra agora um exército de ossos, mas não enterrados. Eles estavam por cima. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu que sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, diz o profeta, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Então ele me disse, o versículo 9: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são quem? Toda a casa de Israel. Eis que dizem a casa de Israel: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Querido, quem era Israel aqui, irmãos? De Deus. Quem é Israel, irmãos? Somos nós. O Israel de Deus hoje é a igreja. E assim dizia Israel. Olha o que falava Israel, irmãos, no versículo 11: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Portanto, tiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, diz o Senhor. O povo de Deus, irmãos, estava sem vida, estavam secos, um exército sobre a face da terra. O Israel de Deus, como um exército morto sem esperança, pereceu a nossa esperança.
secaram-se os nossos ossos, estamos de todo exterminados. Essa caminhada, irmãos, nós falamos como a nação de Israel. Muitas vezes, querida, a morte visita a nossa vida. Muitas vezes a morte visita os nossos sonhos. Muitas vezes a morte visita a nossa esperança. Muitas vezes a morte visita a nossa família. Mas nós temos uma ordem do Senhor: profetiza sobre estes ossos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus querido, obrigado por estarmos na casa do Senhor. Obrigado por sermos conduzidos e impelidos pelo Espírito a estarmos aqui. Estamos aqui porque fomos convencidos que esse é o melhor lugar para estarmos. Fomos agora, Deus, totalmente convencidos pelo Espírito Santo e crendo que algo novo o Senhor faria nessa noite, como tem feito. E louvado seja o nome. Fica conosco, no nome poderoso, precioso, majestoso, glorioso do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto maravilhoso. Lucas, volte lá seus olhos para Lucas. Que texto apaixonante, irmãos. Tantos ensinamentos aqui nesse texto, inclusive missionários. Se você perceber que nesse texto, no versículo 11 e 12, nós temos aqui duas caravanas. O versículo 11 fala que iam com o Senhor Jesus uma grande numerosa multidão. No versículo 12, fala que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão também ia com ela. Nós encontramos aqui, irmãos, duas caravanas. A primeira caravana, Jesus e seus discípulos, e o texto fala que numerosa multidão ia com essa caravana. A segunda caravana, irmãos, nós temos a viúva de Naim, com seu filho, e diz também que ia agora uma grande caravana. O que nós temos aqui, irmãos, em primeiro lugar, é uma caravana da vida, daqueles que estavam com o Senhor Jesus. E temos aqui uma caravana da morte, que levavam à morte. Em qual caravana você está, querido? Caravana da vida ou na caravana da morte? E nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: um grande inimigo chamado morte. Será que você poderia repetir comigo? Um grande inimigo chamado morte. Jesus, lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? A vida. Aleluia. Em primeiro lugar, querido, Jesus, o Senhor da vida, ele se compadece da caravana da morte. O versículo de número 13 diz assim: vendo-a, vendo quem? A mulher, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O que é se compadecer? É ter compaixão, é ter sentimento de pesar diante do mal do outro. Isso é se compadecer. Jesus teve compaixão desta mulher, ele teve sentimentos de pesar em relação a essa mulher. Jesus, querido, não está alheio nem indiferente ao sofrimento das pessoas. Como é maravilhoso quando nós entendemos isso, querido. O texto fala que vendo-a, o Senhor viu ele, o sofrimento da mulher, ele viu a dor, ele viu a angústia. Olha aqui para mim, irmãos. Em algum momento dessa história, essa mulher pediu alguma coisa para Jesus, irmãos? Não pediu nada. Diz o texto sagrado, irmãos, que essa mulher era o quê? Viúva. Diz que ela tinha um único filho, e esse filho agora estava o quê? Morto. Numa cultura patriarcal, uma viúva com um único filho, agora morto, era totalmente desprezada. Essa mulher, querido, agora a caravana da morte encontra-se com a caravana da vida, que é Jesus, mas ela não tem condições de levantar a cabeça e clamar: filho de Davi, levanta o meu filho. Irmãos, tem momentos que na vida nós só gememos, mas não pedimos nada. Já passou por isso, querido? Tem momento que nós não conseguimos orar, irmãos. Tem momento que a dor é tamanha, a angústia é tamanha, o sofrimento é tão grande, irmãos, que nós não conseguimos erguer a fronte e falar: Deus meu, tenha misericórdia de mim. Mas é maravilhoso, irmãos,
e maravilhoso, que o Senhor Jesus, Ele entende os nossos pesares mais profundos, Ele entende as nossas dores mais profundas, e Ele vê o nosso sofrimento. O texto sagrado fala, vendo-a o Senhor tem visto o seu sofrimento, querido. O Senhor tem visto a sua dor, Ele tem visto Ele tem visto morte rondando a sua casa. E olha para mim, querido, a morte incomoda tremendamente o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da vida. Aleluia. O Senhor Jesus, querido, é aquele que declara a derrota da morte. O Senhor Jesus é aquele que declara a derrota da morte. O Senhor Jesus é aquele que declara a falência da morte. Por quê, queridos? Porque Ele é o único que tem autoridade sobre a morte. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem autoridade sobre a morte, senão Jesus Cristo, que venceu a morte. Queridos, a mulher carregava morto o seu filho, mas não pediu nada ao Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, temos carregado morte conosco. Às vezes somos aqueles que carregamos a morte, irmãos, conosco. Às vezes somos nossos relacionamentos familiares, irmãos, estão mortos, totalmente mortos. Às vezes, querida, a nossa família está no CTI, funcionando com aparelhos. Às vezes os sonhos estão mortos. Encontrei certa feita com uma pessoa, ela falou, Zé Geraldo, eu não tenho expectativa em mais nada. Eu não acredito em mais nada, eu não sonho com mais nada. O que resta para mim é esperar a morte. Essa pessoa conhecia a palavra de Deus? Conhecia. E quantas pessoas às vezes estão assim, irmãos? Às vezes, querido, é a fé que está morta dentro do nosso peito. Não crê naquele que cura, naquele que restaura, naquele que pode todas as coisas. Às vezes o ceticismo tomou conta do nosso coração e cremos que o Deus é um Deus do passado, que não faz, que não opera, que não levanta. Às vezes, querido, é o primeiro amor por Jesus que já não existe mais. Está morto. Às vezes, querido, o coração já não arde mais. A palavra do Senhor. E Jesus chega a essa mulher e fala assim, não chores. Não chores. Segundo lugar, querido, Jesus, o Senhor da vida, Ele não apenas se compadece da morte. Jesus, o Senhor da vida, Ele para a caravana da morte. Versículo 14a diz assim, chegando-se, tocou o esquife e parando os que iam conduzindo à morte. Irmãos, condutores de morte são muitos, mas somente Jesus Cristo é o condutor da vida. Amém? Jesus, o Senhor da vida, Ele para a caravana da morte. Olha aqui para mim, querido, creia que nessa noite Jesus para a caravana da morte, que porventura está instaurada na sua história. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Ele chegando se tocou o esquife, aonde estava o defunto, e parando falou, pare. Ele pode, meu irmão. O cheiro de morte incomoda o Senhor Jesus. Querido, não se acostume com o cheiro da morte. Você já viu que a gente se acostuma com o cheiro da morte? A gente se acostuma com o cheiro da morte. Primeiro dia que tem uma briga no casamento foi a pior coisa do mundo. Que isso? Pensei que nunca ia acontecer. Ele tão bonitinho, ela tão bonitinha. E aquilo, a vida acontece a primeira vez, chora, perde a noite de sono, planteia, mas aquilo vai virando uma rotina, porque nós nos acostumamos com o cheiro da morte. Quantas vezes, querido, o filho chega de madrugada, embebecido, vomitando, álcool, droga, e rock and roll, e outras coisas mais. E a primeira vez que acontece isso, é a pior coisa do mundo. Nunca pensei em acontecer isso com meu filho. Nunca pensei que o meu filho ia fazer tal coisa. Mas o tempo vai passando, o que as pessoas fazem?
Ele fala, querido, na hora que você chegar, a chave está em tal lugar. Ou como muitos hoje entregam a chave para ele, e ele já se acostumou com o cheiro de morte. Olha aqui para mim, meu querido irmão, nós não criamos filhos para povoar o inferno, criamos filhos para povoar o céu. Amém? Não sume com cheiro de morte. Não entregue o seu filho às drogas. Não renda os seus filhos à prostituição. Não pense que ele é do mundo, como está lá em 1 João 5,19. Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Nossa família é de Deus, nossos filhos é de Deus. Eles são o Senhor. Às vezes nos acostumamos com o cheiro de morte, e aquilo vira uma rotina na nossa vida. Nós temos de entender, irmãos, que o Senhor Jesus diz em João capítulo 10, a parte B do versículo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não se acostume com isso, querido. Não se acostume com a morte entrar na sua porta e sentar no sofá da sua sala. Não se acostume com as perdas. Não se acostume com isso, mas creia que o Senhor da vida, nessa noite, Ele para da morte. Querido irmão, pare de carregar a morte como fosse algo comum. Não podemos nos acostumar com morte. Não podemos nos acostumar, irmãos, como nós lemos aqui, capítulo 37. Pereceu-se a nossa esperança. Tem muitos irmãos que não acreditam mais no Evangelho. Tem muitos que não acreditam mais na igreja. Tem muitos que não acreditam que a igreja do Senhor presente possa fazer alguma coisa. Mas eu creio que experimentaremos um grande avivamento. Eu creio que experimentaremos coisas grandes do Senhor. Eu creio num tempo de poder. Eu creio num tempo de milagre. Eu creio num tempo onde Deus vai fazer coisas tremendas ainda no meio da igreja. Dá um amém para mim, querido, pelo amor de Deus. Dá um amém, querido, você me ajuda. Nós temos de crer nisso, queridos, e não decretar a falência da igreja. Jesus, o Senhor da vida, Ele para a caravana da morte. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 3. Uma profecia do Senhor Jesus, que Ele mesmo leu lá em Lucas capítulo 4. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2 ele fala: a consolar todos aqueles que choram. O versículo 3 ele fala: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Aleluia. Ele veio para tirar o luto. Aleluia. Quando ele fala aqui de Sião, querido, Sião era a presença do Senhor. Com que ao 37, tem muitos hoje que estão na presença do Senhor, mas estão de luto. E ele fala: e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele veio, querido, para derramar um óleo novo no pranto. Ele recolhe as lágrimas, ele enxuga as lágrimas. Nessa noite, queridos, o Senhor Jesus, Ele para a caravana da morte. E nós cremos, querido, que quando Ele para a caravana da morte, é para restaurar, é para renovar. Em terceiro e último lugar, queridos, Ele não apenas se compadece da caravana da morte, Ele não apenas para a caravana da morte, mas Jesus, o Senhor da vida, Ele restitui a caravana da morte. Amém? Aleluia. Versículo 14b diz assim: jovem, eu te mando, levanta-te. Será que existe outro que tem essa autoridade, querido? Será que outro fala assim: jovem, eu te mando, levanta-te? Será que tem outro autoridade para gritar: Lázaro, vem fora? Será que tem outro que tem autoridade como Marcos capítulo 5: menina, eu mando, levanta-te? Não, somente Jesus, mais ninguém. Ninguém mais. Versículo 15a diz assim: sentou-se que estivera morto e passou a falar. Aleluia. Interessante, querido, que quando o Senhor Jesus, Ele dá ordem à morte,
nós não vemos nenhuma refutação, nós não vemos nenhuma indagação, nós vemos apenas a morte batendo em retirada. Oh, querido, literalmente a caravana da morte agora foi atropelada pela caravana da vida, que é o Senhor Jesus. O versículo 15b diz assim: Jesus o restituiu à sua mãe. O que é restituir, querido? Restituir, querido, é entregar novamente aquilo que foi tirado, não é isso? Quando você ouve a palavra restituiu ou restituir, você pressupõe que está trazendo de volta aquilo que foi perdido, não é isso? É algo que foi perdido. Esse filho estava morto, esse filho estava perdido, mas o texto fala que Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus, querido, é aquele que entrega novamente aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado. Olha aqui para mim, irmãos. Você já percebeu como a morte ela é abrupta? Às vezes, querida, a morte arranca as pessoas mais queridas, não é isso? Ela é abrupta, ela é violenta, ela não tem misericórdia de ninguém. A morte arranca os sonhos, a morte arranca a nossa esperança. A morte, querida, ela é bruta, ela arranca com violência. Você já reparou que a morte não tem misericórdia? Não. Seja pequeno, seja grande, seja adulto, mas ela não tem medo de ninguém. Ela vem e faz um estrago tremendo. E como a morte tem feito estragos, irmãos, como ela tem arrancado, não apenas a morte física, querido, não apenas a morte física, não apenas arrancado pessoas que nós amamos e pessoas queridas, mas ela tem arrancado violentamente pessoas que nós amamos, tem tirado pessoas, tem separado marido e mulher. Como tem acontecido isso, querido? Isso é uma morte, é perda. A morte tem agora abruptamente arrancado, separado, feito coisas terríveis no meio da família. A morte abruptamente tem arrancado o filho de dentro da casa do pai. A morte abruptamente tem arrancado o filho de dentro da igreja. Mas que diz que Jesus o restituiu à sua mãe. Eu creio num Jesus que restitui, querido. Amém? Somente Ele tem autoridade sobre isso. Um grande inimigo chamado morte. Jesus, o Senhor da vida, se compadece da caravana da morte. Jesus, o Senhor da vida, Ele para a caravana da morte. Jesus, o Senhor da vida, Ele restitui a caravana da morte. Oh, querida, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte morreu na morte de Cristo. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso, querido, quando nós entendemos isso. Em primeiro lugar, Jesus deseja restituir vidas aqui nessa noite. Amém? Olha aqui para mim todos. Sem Jesus, querido, você faz parte da caravana da morte. Quem diz isso? A Bíblia. Você precisa entregar sua vida urgentemente ao Senhor Jesus. Não tem remédio, não tem solução. Quero dizer, querido, que os ídolos te ajudar. Quero te ajudar, dizer, querido, que as religiões orientais, Buda, Hare Krishna, não vai te ajudar. Quer dizer que você não vai encontrar paz e salvação em nenhum outro lugar, a não ser na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Segundo lugar, se você tem Jesus, e morreram os seus sonhos, projetos e ideais, família e saúde. Ezequiel 37 fala assim: profetiza em meio ao vale dos ossos secos. Eu preciso profetizar, querido.
Agora olha aqui para mim, irmãos. Igreja, o Israel de Deus. O mais importante nisso, querido, é nós não nos acostumarmos com a morte. Quando você vê a morte rodeando o seu casamento, repreenda e manda embora em nome de Jesus. Quando você vê a morte rodeando os seus filhos, cubra eles com oração. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Quando você vê a morte rodeando os seus sonhos, não se acostume. Não diga que é normal. Pelo contrário, querido, profetiza vida em meio ao vale dos ossos secos. Profetiza vitória, profetiza no seu casamento, profetiza no seu negócio, profetiza na sua profissão, profetiza onde Deus te colocou, mas profetiza vida. Não aceite a morte com interrupções abruptas, arrancando aquilo que Deus já te deu, através da cruz. Amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para cantarmos a música que cantamos hoje de manhã, Restitui. Certa feita, irmãos, algum tempo atrás, aquelas coisas misteriosas que Deus faz, que acontecem no ritual, Deus me deu uma ordem em relação à igreja, queridos, que era preciso profetizar no meio do vale dos ossos secos e receber a restituição do Senhor. O texto lá de Ezequiel 37 nos fala que se levantou um exército numerosos sobre a face da terra. Eu gostaria, querido, de orar com você. Você que tem clamado a Deus, tem experimentado mortes na sua vida. Você que quer restituir. Você vai estar clamando comigo aqui. Já começa a sair do seu lugar e dizer: Senhor, restitui. Restitui, Senhor, restitui. Sonhos que foram embora. Foram embora. O sonho que se deu. O que era festa e agora? O que era festa e agora? É luto do que já É morreu. luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite
Deus amado, cremos que o Senhor é um Deus de restituição, de volta aquilo que foi levado, Deus. E nós queremos clamar ao Senhor, Deus, restitui, Deus, as famílias aqui representadas, restitui relacionamentos em nome de Jesus. Oh Deus amado, oh Jesus querido, dá ordem à morte, repreenda todo espírito de morte, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Oh Deus, que todo espírito de morte, seja em qual área da nossa vida, na área da igreja, que possa ser repreendido em nome de Jesus. Oh Deus, sabemos que o inimigo das nossas almas está nos rondando 24 horas por dia, buscando alguém para tragar, mas revista-nos da tua armadura, veste-nos da tua armadura, proteja-nos e lança por terra, através do sangue de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de destruição, de separação, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E nós cremos, Deus, que o tempo que roubado foi, não poderá se comparar aquelas grandes coisas que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Nós clamamos, Deus, restitui a tua igreja, derrama avivamento sobre a igreja, restaura, Deus, a visão do reino, restaura o amor pelos perdidos, restaura o primeiro amor no nosso coração. Oh Deus, aqueça o nosso coração, ó Espírito Santo de Deus, inflama o coração da igreja, por amor pelo Senhor e amor pelas almas perdidas. Restitui isso, Deus, glória do Senhor. E nós queremos profetizar, Deus, no meio do vale dos ossos secos. Queremos profetizar restauração, profetizar saúde, profetizar bênçãos, profetizar, Deus, agora em nome de Jesus, restaurações familiares. Queremos profetizar, Deus, filhos voltando para a terra. Profetizamos isso em nome de Jesus. Profetizamos, Deus, que os filhos espirituais dessa igreja vão voltar para a igreja em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, nós profetizamos aquilo que diz a tua palavra em Ezequiel, profetiza, e nós profetizamos, porque nós cremos no poder de Jesus, cremos no agir do Espírito Santo, cremos na intervenção do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, glória ao teu santo nome. Restitui, Deus, pessoas possam sair daqui sonhando nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, Deus, teu povo com o Espírito Santo, derrama dons espirituais sobre a igreja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus, por podermos estar na tua casa, conduzidos pelo teu Espírito para te adorar nessa noite, e sermos ministrados pelo Santo. Amém, amém, glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Amém. Querido irmão, que Deus te abençoe poderoso. Semana abençoada na presença do Senhor Jesus, cheia da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que estejam orando por nós. Quarta-feira nós vamos Belo Horizonte, quarta, quinta e sexta. Nos dê cobertura espiritual, irmãos, pregando lá também, que Deus possa nos abençoar. Mas no sábado nós já estamos aqui já, se Deus quiser. Nós estamos indo visitar os familiares da Marília. Para quem não sabe, o pai dela está doente, a mãe dela está doente, o pai dela está com problema sério de saúde, a minha sogra também. E nós gostaríamos de compartilhar isso com a igreja. Ore por eles. A clínica médica não tem resolvido o problema do meu sogro, mas nós cremos que o Deus que nós servimos pode curá-lo. E a nossa oração é principalmente que eles tenham um encontro com o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. E dia 3 é o aniversário dele, na quarta-feira. Nós queremos estar lá com ele, para estar ali orando juntos e visitando a família e clamando pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja amada, mas também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Pedimos isso, Deus, e clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Porta cumprimentá-lo, querido. Deus te abençoe.